Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre monarquia em Israel. Estamos usando o livro de 2 Crônicas e hoje chegamos aos capítulos 33 a 35. Não iremos ler todos os capítulos, mas seria bom se você puder lê-los depois do nosso estudo para completar o panorama e toda a base do texto bíblico que nós estamos utilizando. Leremos apenas algumas passagens que eu vou citar daqui a pouco. Por isso que é importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos essas passagens. E importante também nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você para fazer isso comigo nesse momento. Prezado Deus, querido Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos abençoes, que Tu nos dirijas nesse estudo para que possamos entender a Tua mensagem para nós e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos amém. Vamos então ao texto que eu selecionei, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versos 14 a 19. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e dos que a executavam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Começamos o nosso estudo de hoje dentro desta série sobre a monarquia de Israel com o reinado de Manassés. Esse rei, ele esteve no trono durante 55 anos, de 697 a 642 a.C. Isso antes da conquista de Jerusalém feita pela Babilônia, tendo sido um rei extremamente ímpio, talvez o mais ímpio dos reis no reino de Judá. Há quem afirma que a iniquidade desse rei contribuiu para o cativeiro que viria sobre o povo do Reino do Sul, em 597 a.C. O curioso é que o escritor de Crônicas e o escritor de Reis, que tem um relato paralelo ao livro de Crônicas, ambos esses autores chegaram a julgamentos morais opostos sobre o reinado de Manassés. Um deles achando-o péssimo, o reinado péssimo, e o outro identificando-o como Manassés como um reformador. É possível que, levando em conta que seu reinado, o reinado de Manassés, teve uma parte muito ruim, mas teve uma parte boa, Manassés tenha sido ambas as coisas. O autor de 2 Crônicas, no capítulo 33, verso 1, informa que Manassés começou a reinar com 12 anos. Seu reino teve um impacto bastante negativo na vida religiosa de Judá. O motivo é que, em sua fase ruim, longe de Deus, ele promoveu cultos aos deuses assírios e adotou práticas religiosas cananeias. Ele reconstruiu altares pagãos nos altos, aqueles que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ele também construiu altares a Baal e postes ídolos à deusa Azerá. Além disso, promoveu outras práticas pagãs, como sacrifício de crianças, religião da fertilidade, magia e adivinhação. E ainda perseguiu os que cultuavam Javé. Não satisfeito com suas próprias práticas idolátricas, Manassés encorajou o povo a andar longe de Deus.
mais ainda do que as nações pagãs que Javé havia destruído anteriormente. O Senhor repreendeu Manassés e repreendeu o povo por meio de seus profetas, mas estes não foram ouvidos. Com isso, o julgamento de Deus se manifesta. Deus envia seu julgamento sobre esse rei ao permitir que ele fosse preso. Os assírios atacam Jerusalém, capturam Manassés e o levam acorrentado para a Babilônia, que naquela época era uma província do Império Assírio. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, versos 10 a 17, nos diz que enquanto Manassés estava preso na Babilônia, ele se humilhou e orou ao Senhor, o que permitiu que o rei voltasse para Jerusalém arrependido de seus pecados. O impacto de ter sido preso pelos assírios muda a vida de Manassés. De volta a Jerusalém, ele tira da casa do Senhor os ídolos de deuses estranhos. Remove todos os altares que havia construído em lugares altos, lançando-os fora da cidade. Além disso, restaura o altar do Senhor, passa a sacrificar sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordena Judá a servir Javé. Sua experiência dura de ter sido levado preso pelos assírios certamente ensinou a Manassés que os deuses pagãos que ele andou servindo eram todos falsos e apenas Javé era o Deus verdadeiro. O estudioso Thomas Constable comenta que a experiência de Manassés, registrada em Crônicas, teria sido motivo de encorajamento para os exilados levados para a Babilônia anos depois. Se Deus havia mostrado misericórdia a Manassés, permitindo que ele retornasse a Jerusalém, o mesmo poderia acontecer com os exilados de Judá que haviam sido levados para a Babilônia, ou iriam ser levados para a Babilônia. No próximo quadro, vemos algo sobre o reinado de Josias. Em 2 Crônicas, no capítulo 33, verso 23, nós lemos que quando Manassés morre, ele é substituído por Amon, seu filho. E esse rapaz, tinha 22 anos. Amon foi um rei mau aos olhos do Senhor, pois voltou a cultuar deuses pagãos. Após um breve reinado de apenas 2 anos, ele é assassinado por seus oficiais reais. Nessa cultura idolátrica perversa, o pequeno Josias, de 8 anos, é proclamado rei de Judá. O que esse menino rei poderia fazer? O que chama nossa atenção é que, mesmo tendo um pai idólatra, o Amon, Josias começa a buscar o Senhor a partir dos 16 anos. Aqui vemos uma aplicação bastante interessante para os casos de adolescentes que vivem em lares de não crentes, mas que, mesmo assim, se interessam em buscar o Senhor. Aos 20 anos, Josias inicia o restauro do templo e uma série de reformas religiosas. Seu objetivo era fazer a nação de Judá recuar de seus maus caminhos e ser poupada, ser salva da destruição que estava sendo anunciada pelos profetas. Suas iniciativas de reformas religiosas foram boas, mas não suficientes para evitar o julgamento de Deus que viria sobre Judá. Esse julgamento culminaria com a destruição de Jerusalém anos depois, seguido de um cativeiro do povo durante 70 anos na Babilônia. De qualquer maneira, as reformas foram suficientemente boas para evitar que aquela geração fosse julgada. Dessa forma, Josias pode ser um bom exemplo para nós em termos de fazer diferença em nossa cultura atual. O que ajudou bastante Josias é que, no processo de restauração física do templo, o livro da lei de Moisés é descoberto dentro de algum recipiente. O livro, provavelmente uma versão de Deuteronômio, é entregue ao secretário da corte de Josias, de nome Safã, que o leva ao palácio e o lê
para o rei. Depois que Josias ouve as palavras do livro, ele rasga suas vestes, como sinal de tristeza pela desobediência da nação de Judá, algo que estava ocorrendo durante os últimos anos. Josias também fica impactado com o julgamento que viria sobre Judá pela nação não cumprir as exigências da aliança feita com Javé. Josias pede orientação a uma mulher de Deus, uma profetisa de nome Hulda. Quando solicitada a dar uma interpretação do conteúdo do livro, Hulda responde com um oráculo enfatizando a importância dele. Ela prevê que as maldições escritas no livro aconteceriam porque a nação de Judá havia quebrado sua aliança com Deus. Quanto a Josias, Hulda diz que ele não testemunharia o fim trágico de Judá, mas morreria em paz antes que o julgamento de Deus caísse sobre a nação. Josias então reúne os líderes do povo no templo e juntos fazem uma aliança na qual prometem obedecer às palavras do livro da lei. As reformas de Josias tiveram implicações religiosas e políticas. O retorno da adoração a Javé no templo foi uma declaração da independência religiosa de Judá em relação ao domínio da Assíria. Josias possivelmente pretendia reunificar Israel, restabelecendo uma monarquia única, com um santuário central em Jerusalém, como havia ocorrido nos tempos de Davi. No próximo quadro, uma pergunta: em que os tempos de Josias têm a ver conosco? Uma primeira semelhança é que a sociedade onde Josias vivia era bem complicada. Quando lemos 2 Crônicas, no capítulo 34, e no livro de 2 Reis, no capítulo 23, vemos o tamanho do problema que Josias estava enfrentando. Embora as pessoas em seu reino fossem seguidoras do único Deus verdadeiro, elas adotavam práticas mundanas em sua adoração. Essas práticas eram caracterizadas por idolatria, imoralidade e até sacrifício de crianças, tudo como expressão do que chamavam de religião. Hoje não há sacrifícios humanos, mas nossa sociedade é bem complicada. Uma segunda semelhança é que nos dias de Josias, como acontece hoje, havia uma ampla falta de leitura e havia também uma falta de compreensão da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus e falta de sua compreensão. Quando lemos 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 14 a 19, sobre terem achado uma cópia da lei no templo e terem lido para o rei, temos a impressão de que Josias não conhecia esse texto. Não sabemos se Manassés, na sua época ruim, e Amon chegaram a destruir as cópias usadas pelos sacerdotes e levitas no tempo em que Ezequias era o rei. O fato é que, aparentemente, a palavra de Deus era escassa. Uma aplicação que tiramos para nós é que, se as pessoas não leem a Bíblia, elas não a compreendem e, com isso, ficam sem base para avaliar ou confrontar sua própria conduta. Muitas pessoas não têm a vida centrada em Deus, mas centrada em si mesmas e em seus negócios, sempre deixando Deus em segundo plano, fora de sua vida cotidiana. A consequência disso é que cada um faz o que quer, colocando-se como dono do seu próprio caminho ou até sendo o seu próprio Deus. Isso tudo é o que leva a termos uma sociedade torta, repleta de todo tipo de problema, tais como individualismos, violências, injustiças e tantos outros males. Nesse turbilhão social, até encontramos aqueles que afirmam pertencer ao povo de Deus, mas muitos desses são marcados pelo mundanismo. Terceira semelhança que podemos encontrar com o nosso tempo, quando comparado com os tempos de Josias. Vivemos dias maus, mas da mesma forma que Josias encontrou uma saída ao buscar a palavra de Deus e o próprio Deus,
nós também podemos ter uma saída. Ele buscou o Senhor e obedeceu à sua palavra, coisa que nós também podemos fazer em nossos dias. Quarta semelhança. O lar original de Josias não era composto por pessoas tementes a Deus, começando por seu pai, que era idólatra declarado. Josias tinha 16 anos quando começou a buscar o Senhor. E o interessante é que ele nunca mais se afastou. Isso pode ser uma referência para nós hoje, pois mostra que buscar o Senhor e andar com Ele é um processo para qualquer tempo. Em 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 2, lemos que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Josias certamente teve muitas oportunidades de se desviar, mas ele não fez isso. Seu único ponto negativo relatado é que sua morte acabou sendo antecipada porque decidiu entrar em uma guerra se contrapondo à vontade de Deus. Mas, no todo, sua vida pode ser dita como sendo uma vida vitoriosa. Possivelmente, a descoberta da cópia da lei de Moisés perdida dentro do templo foi determinante para isso. Esse achado é um exemplo maravilhoso de como Deus tem preservado sua palavra ao longo dos séculos. No próximo quadro, dentro do contexto desse relato, destacamos 5 aplicações, tendo como referência a maneira como Josias se relacionou com a palavra de Deus. Primeira aplicação: que importância temos dado à Bíblia? Não sabemos ao certo quais partes da lei Safã leu para o rei. Possivelmente, como mencionado, o texto encontrado era apenas o livro de Deuteronômio. É provável que ele tenha lido todo esse livro para o rei, notadamente o capítulo 28, que anuncia as graves consequências da desobediência da nação, algo que ocorrera nos últimos anos. Não podemos obedecer à Bíblia, a palavra de Deus, se não soubermos o que ela diz. Devemos ler tudo e não apenas nossas seções favoritas, aquelas que até reforçam alguns dos nossos preconceitos. Se desejamos que Deus esteja presente conosco em nossa vida, é importante que a Bíblia faça parte das nossas atividades, a ponto de podermos perceber Deus nos falando através dela. Segunda aplicação: reagir de forma positiva à palavra deve ser objeto de nossa atenção. Não basta apenas ler a palavra, a Bíblia, mas é necessário respondermos a ela. A resposta imediata de Josias foi rasgar suas roupas. Naqueles tempos, esse ato podia expressar forte indignação diante de uma blasfêmia. Podia também expressar injustiça ou pecado, revolta contra o pecado ou revolta contra uma injustiça. Podia ainda demonstrar repúdio diante de algo considerado abominável. A partir do que leu, Josias não ficou parado, mas procurou se ver no que estava sendo apontado como erro naquela sociedade, tomou para si o que era dele e agiu. A aplicação aqui não é rasgar nossas roupas fisicamente, em repúdio ao mal, mas tomar decisões que efetivamente neutralizem aquilo que está nos levando ou tentando nos levar para o caminho errado. Na qualidade de rei de Judá, Josias respondeu à palavra de Deus de coração e com humildade diante do Senhor. Terceira aplicação: além de ler a palavra, devemos procurar ouvir crentes maduros. O rei queria descobrir exatamente o que das palavras do livro encontrado se aplicavam a ele e ao seu reino. Por isso, ele envia uma delegação a Hulda, a profetisa. Talvez Jeremias e Sofonias, profetas proeminentes do seu tempo, não estivessem por perto para poder lhe aconselhar. Hulda vai direto ao ponto e confirma que aquele texto encontrado era a palavra de Deus e que o rei e o povo de Judá deveriam lê-la e praticá-la. Quarta aplicação: o que aprendemos da palavra de Deus precisa ser levado a outros.
Uma vez que lemos a palavra e respondemos a ela com obediência pessoal e formos ensinados por alguém, temos a obrigação de passar sua mensagem, a mensagem da palavra, àqueles que estiverem ao nosso alcance. Josias não guardou a palavra para si mesmo. Ele reuniu todos e a leu. Procurou orientar seus ouvintes e também orientá-los a obedecer a palavra. Se a obra de Deus em sua vida for real, você certamente desejará passar a outros os princípios que aprendeu, para que os demais também possam ser abençoados com a palavra de Deus. Quinta e última aplicação. Deus trabalhou através de Josias e pode trabalhar através de nós. Josias removeu a idolatria, restaurou o templo e restabeleceu a adoração a Javé em seu lugar. Ele salvou uma geração do julgamento de Deus. Em nossos dias maus, Deus pode fazer grandes coisas através de nós, tornando-nos fonte de bênçãos para nosso próximo. Isso tudo se o buscarmos e obedecermos à sua palavra. No próximo quadro, vemos 3 aspectos da vida de Manassés, aquele primeiro rei que nós citamos, que ensejam reflexão de cada um de nós. Qual a primeira reflexão? Manassés pecou contra princípios de Deus que ele deve ter aprendido em casa. É inconcebível que Ezequias, que era o pai do Manassés, sendo um homem temente a Deus, não tenha falado ao seu filho, que era também o herdeiro do trono, sobre Deus e as bênçãos que Ezequias recebia em seu reinado. Além de Ezequias, naqueles tempos, havia no reino o profeta Isaías, por exemplo, e outras pessoas que poderiam ensinar aquele herdeiro, Manassés, sacerdotes e levitas que podiam ensinar sobre as coisas de Deus. Manassés cresceu em um oásis espiritual, mas se afastou dele. Muitas vezes, os pecadores mais flagrantes são aqueles que rejeitam o ensino de princípios bíblicos feitos em sua própria casa. Como entender que o filho de Ezequias se tornou o pior rei de Judá se teve um bom pai? Os motivos de filhos se afastarem de Deus podem ser resultado de testemunho dos pais, da maneira como foram criados os filhos ou por conta de suas próprias decisões. Embora os pais tenham a responsabilidade de treinar seus filhos nos caminhos de Deus, permanecer nesses caminhos será sempre uma decisão dos filhos. A criança, adolescente ou jovem pode estar crescendo em um lar cristão com seus pais indo à igreja e lhes ensinando as coisas de Deus. Mas chega em um momento em que o filho ou a filha deverá se render a Jesus Cristo como seu próprio Salvador e Senhor. A fé professada pelos seus pais não levará os seus filhos ao céu. Toda criança criada em um lar cristão precisa tanto de conversão definitiva de Deus quanto Manassés precisava. Como pais cristãos, precisamos orar e procurar sinais de conversão em nossos filhos e em nossos netos. É bom quando as crianças oram para pedir a Jesus que entre em seus corações, mas isso não significa necessariamente que elas foram genuinamente convertidas. Será preciso haver alguma evidência do entendimento e da aceitação de Jesus como Salvador, bem como deverá haver interesse pelas coisas de Deus e pela submissão à sua palavra. Mesmo aqueles que não são externamente rebeldes precisam experimentar a graça de Deus através da cruz de Cristo. Segunda reflexão sobre a vida de Manassés. Manassés pecou de forma desprendida e irresponsável. Embora todos os não crentes acabem sendo servos do pecado, nem todos são pecadores desprendidos ou ousados. Externamente, muitos são pessoas boas e corretas, que apresentam um senso de responsabilidade e vergonha. Elas se certificam de que seus pecados permanecem dentro de limites socialmente aceitáveis.
A corrupção de Manassés, porém, excedeu todos os padrões do seu tempo. Ele não tinha senso de vergonha nem consideração pelos outros. A tradição judaica diz que foi ele quem mandou matar o profeta Isaías. No próximo e último quadro, vemos a terceira reflexão sobre Manassés. Manassés levou outros ao pecado. Alguém pode ter imaginado que, após o reavivamento feito por Ezequias, as pessoas tementes a Deus teriam se oposto a Manassés e o forçado a deixar o trono frente às suas maldades. Mas isso não aconteceu, dado que as pessoas tendem a ser seguidoras de seus líderes. Se o rei é correto, o povo tende a ser correto. Se o rei é ímpio, o povo tende a seguir suas iniquidades. Como povo de Deus, precisamos ter cuidado para não sermos influenciados a tolerar o mal perpetrado por líderes ímpios, seja no âmbito da política, seja no âmbito da igreja. É relativamente fácil ser influenciado por uma pessoa de poder ou riqueza. Conhecer alguém famoso faz você se sentir importante. Muitos, sejam ou não cristãos, se mostram impressionados por pessoas famosas, tais como artistas, atletas, líderes políticos ou cristãos influentes. Mas, mesmo que essas pessoas famosas se declarem cristãs, não significa que elas estejam alinhadas com a palavra de Deus. Precisamos, portanto, avaliar tudo o que um líder faz ou diz, tendo como referência a palavra de Deus, e, eventualmente, ter a coragem de nos posicionar contra o que for biblicamente errado, não importa quem seja o líder ou a pessoa famosa. Concluindo, se o mundo pensasse em possíveis candidatos ao inferno, certamente Manassés teria sido um bom candidato, ou teria sido visto como um bom candidato. Na maior parte de sua vida, ele se mostrou como um caso perdido. Mas a boa notícia é que Deus é misericordioso e é um Deus de oportunidades. Isso significa que, por algum tempo, poderá haver esperança para o pior dos pecadores que se arrepende. Deus deu uma oportunidade a Manassés. Ele se arrependeu do que fez e se voltou ao Senhor. Para você anotar, em nossos dias, Deus continua nos dando oportunidades. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo, dessa nossa série sobre monarquia em Israel. Estamos caminhando para o final desta série e no próximo quadro você pode ver o panorama apontando para os últimos estudos. Deixo aqui um grande abraço para você e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!